Boa noite, meus amigos. Estamos aqui de volta, como sempre, iniciando nosso programa, invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Pio de Pietrelcina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa neste programa. Aqui tem uma nota que me foi enviada pelo Francisco Javier. É uma pergunta muito interessante. Ele diz: no último artigo você abordou um tema que há algum tempo me intriga, a diplomacia americana. Apesar dos Estados Unidos serem a fonte da maior parte da riqueza que se distribui no mundo, afinal eles são os maiores consumidores do mundo e possuem uma balança comercial negativa espantosa, e apesar de terem sido os maiores financiadores das falidas economias europeias e asiáticas após a Segunda Guerra Mundial, não conseguem se livrar da imagem de malfeitores do mundo. A impressão que me passa é que o sistema presidencialista americano, que exige que um presidente ocupe o poder por no máximo 8 anos, não permite que as políticas voltadas para a diplomacia amadureçam. Equipes inteiras de governo são trocadas e vários erros acabam sendo cometidos até que os novos mandatários tomem clara ciência de todas as coisas que se passam no governo. E quando já estão experientes, são desalojados de seus postos por uma nova troca de governo. Ora, aí é verdade, Francisco, a democracia americana está em desvantagem em relação a outros regimes, onde os governantes permanecem no poder por mais tempo e podem, então, implementar planos estratégicos de longo e longuíssimo prazo. Nós sabemos que a União Soviética fazia planos para 50, 60 anos depois e chegava a realizar graças à estabilidade do Partido Comunista e dos seus comitês centrais, e sobretudo da KGB, que tinha até mais estabilidade do que o próprio Partido Comunista. Então, nesse sentido, há uma desvantagem estratégica formidável, mas eu creio que a maior parte do problema, a essência do problema nos Estados Unidos não é esse, não. A fraqueza da diplomacia americana, que é uma coisa que já se observa há pelo menos, no mínimo 20 anos, eu diria 30, é uma inibição geral de assumir a defesa do país em tons agressivos, proporcionais ao discurso dos inimigos. Quer dizer, a propaganda anti-americana no mundo é hoje de uma violência fora do comum, tá certo? E a diplomacia americana, o Departamento de Estado, sempre responde educadamente, timidamente. Eu tenho a impressão que isso é, em grande parte, fruto da Revolução Cultural Gramsciana, a hora que, vamos dizer, uma corrente política anti-americana conquista a hegemonia nas principais instituições culturais, universitárias, etc., etc., é claro que, vamos dizer, as palavras e o tom com que se deveria responder a essas coisas, desaparece da mente das pessoas, elas ficam realmente inibidas, se deixam, por assim dizer, hipnotizar, vamos dizer, pela pretensa autoridade de uma camada pseudo-intelectual falante pra caramba, né, onde abundam, né, os Noam Chomsky, Michael Moore, etc., etc. Por outro lado, é preciso ver que o Departamento de Estado, embora aí no Brasil tenha a fama de ser o próprio braço do imperialismo, o Departamento de Estado trabalha contra os Estados Unidos já faz muito tempo. O Departamento de Estado é o foco do esquerdismo permanente aqui no governo americano, não por causa do fator que você disse, mas exatamente pelo fator contrário, quer dizer, pela presença de funcionários de carreira que ficam lá 20, 30, 40 anos e que dão o tom da política externa americana, pouco importando quem esteja no poder. Isso acontece com o Departamento de Estado, acontece com a própria CIA, né? Aí no Brasil também. Quer dizer, a imagem que se tem das coisas no Brasil é uma coisa assim tão invertida que às vezes a gente não sabe se ri ou se chora. Quer dizer, o Brasil a opinião pública brasileira, os formadores de opinião do Brasil, são um bando de crianças que ficam imaginando coisas, entendeu? E não sabem, não têm a menor ideia do que se passa no mundo e vivem de imaginações, vivem de fantasias. E entre as outras fantasias, a fantasia que eles têm sobre a CIA. Quer dizer, a CIA, para eles, ela vive só para perseguir comunistas, para dar golpes de Estado no mundo e para torturar pessoas, etc, etc. Bom, a CIA fez muita coisa ruim, mas agora tudo que ela fez de ruim para a esquerda. Atualmente, por exemplo, a CIA está empenhada há 4 ou 5 anos em abarrar a mão do governo americano no Iraque. Tá certo? A CIA, quando foi formada a partir da antiga OSS, Organização de Serviços Secretos, de serviços estratégicos, já estava carregadinha de comunistas que vinham do tempo do Franklin Roosevelt, que vinham do tempo do New Deal. No tempo do New Deal, na administração Roosevelt, a União Soviética era aliada dos Estados Unidos na guerra, então não ficava bem espremer os comunistas. Resultado,
o Roosevelt abriu as portas do funcionalismo público federal para os comunistas e encheu de comunistas todo lado. E a CIA foi um dos lugares onde eles se encastelaram, tá certo? Isso desde o início. Agora, no Brasil, o pessoal não tem a menor ideia disso. Quer dizer, o que se fala de CIA, Departamento de Estado, são imagens estereotipadas. Não tem absolutamente nada a ver com a verdade das coisas. Né? Então, é claro que esse problema que você fala da rotatividade do poder, de fato, deixa as democracias um pouco desguarnecidas, mas eu não creio que esse seja o problema predominante. É claro que a democracia, eu mesmo já escrevi isso, quer dizer, não existe democracia sem um fundo de aristocracia, né? No caso representado pelas famílias fundadoras dos Estados Unidos, que representam justamente o esteio, a continuidade do sistema por baixo dos percalços das mudanças históricas. Né? À medida que essas famílias vão se enfraquecendo ou sendo substituídas por novas famílias, por novas dinastias, por um novo poder dinástico, por assim dizer, que não se identifica com os objetivos permanentes do país, mas que, ao contrário, se identifica profundamente com os seus próprios objetivos, com a sua própria ambição de poder, como Rockefeller, Morgan, etc., é claro que a situação vai mudando. Uma espécie de poder aristocrático que existe em qualquer país, independentemente do regime ser capitalista, socialista, republicano, monárquico, etc., uma certa aristocracia ou oligarquia sempre existe. O problema é saber quem a compõe e quais são os valores que ela representa. Muito bem. Mudando aqui de assunto, vocês devem ter ouvido falar, talvez tenha sido noticiado no Brasil, a nova proibição do fumo nos restaurantes, hotéis, bares e cafés da Holanda. Quer dizer, não se pode fumar mais em parte alguma. Agora, pode se você fumar maconha. Quer dizer, o que está proibido é o tabaco, mas a maconha está liberada. Muita gente acha que isso é loucura, mas eu acho que não. Eu acho que isso não é loucura, isso é esperteza. Eu sempre achei, e tenho motivos para achar, não vai dar tempo para expor aqui, que toda essa brutal campanha antitabagística mundial, vamos dizer, com todos os exageros e mentiras tremendas que espalha por toda parte, quer dizer, espalhando uma noção terrorífica, quer dizer, atemorizando, enchendo as pessoas de temor, quer dizer, você puxa um cigarro aqui, o sujeito a 50 metros começa a tossir, acha que vai morrer de câncer no dia seguinte, né? Eu acho que quando você vê uma campanha muito louca demais para ser verdade, então, geralmente, como dizia Shakespeare, por trás da loucura tem um método. Né? Nós vemos que toda esta campanha antitabagística, ela cresce e ela se torna cada vez mais opressiva, exatamente na mesma medida que o comércio de drogas pesadas vai crescendo no mundo. Então, é quase impossível não ver uma relação entre coisa e outra. O que nós estamos assistindo é uma gigantesca reciclagem do vício humano. Né? Quer dizer, o vício menor, como o tabaco, o tabaco não enlouquece ninguém. Você já ouviu dizer que o sujeito fumou um maço de Hollywood, chegou em casa, ficou louco porque fumou Hollywood e matou a mulher? Nunca ouviu, né? Você nunca ouviu dizer que o sujeito estava fumando cigarro, ficou bêbado por causa do cigarro e meteu o caminhão no poste. Também não tem isso, né? Mas com maconha e cocaína, então essas coisas acontecem. Está diretamente ligado ao crime e a condutas antissociais. Né? Ao passo que o cigarro, ao contrário, sempre foi até um meio, né, de intercâmbio social. Então, a desproporção entre a suposta periculosidade do cigarro e a periculosidade efetiva dessas outras drogas é tão grande que você vê com um esforço grande para suprimir o tabaco, acompanhado, tá certo, de uma tolerância, uma leniência, uma conivência com o tráfico de drogas, não pode ser uma coincidência, nem pode ser estupidez. Aí nós temos que lembrar aquilo que dizia o famoso Joe McCarthy. Se fosse estupidez, a estupidez é justa, a estupidez erra para os dois lados. Quando erra só para um lado, não é estupidez, tem uma esperteza por trás. Né? Curiosamente, ainda no mesmo sentido, nós vemos que muitas dessas organizações que promovem a campanha antitabagística em tudo quanto é lugar, são as mesmas que promovem a liberação das drogas. Então, que alguma ligação tem. Tá certo? E as pessoas que vão acreditando nessa propaganda antitabagista como se fosse uma verdade de evangelho, para mim são todos idiotas.
Porque aqui nos Estados Unidos tem aquele negócio que mora 400 mil fumantes por ano. É verdade, mora 400 mil fumantes, só que mora na mesma idade dos outros. Né? Agora, todo mundo acredita que, né, o fumante morre 5 anos antes, ou 6 anos antes. Isso absolutamente não é verdade. Os dados são da própria Organização Mundial da Saúde. Vocês dêem uma olhada no site www.forces.org e está lá, vamos dizer, as publicações oficiais da própria Organização Mundial da Saúde, que a Organização Mundial da Saúde não divulga, mantém só em publicações técnicas. Essa coisa, vamos dizer, essa macroadministração mundial, que vai crescendo dia a dia, quer dar palpite em tudo, se você pode fumar, se não pode fumar, né, o que você pode falar, o que não pode falar, se pode rezar, se não pode rezar, né, acaba de dar um passo gigantesco aqui nos Estados Unidos. Né? Com esta crise do setor imobiliário americano, né, o Federal Reserve está aqui propondo, né, mudanças da legislação financeira que vão fazer dele uma espécie de quarto poder. Ele vai ser mais poderoso do que o governo federal. Isso é realmente uma coisa muitíssimo perigosa, porque nós vemos que esse Federal Reserve esteve por trás, está cheio de muitas crises que já aconteceram. De certo modo, ele produz a crise, como se diz no Brasil, produz a dificuldade para vender facilidade, né? E eu acho que eles operam muito nessa base aqui. E se esse pessoal cair nessa coisa, cair nessa proposta, nós vamos estar correndo o risco de ver realmente um fim da democracia americana. Tá certo? Não vai ser um fim estrondoso que todo mundo vai perceber, vai ser uma morte lenta, discreta, sorrateira, né? Que é como se costuma fazer as coisas, exatamente como se fez na Inglaterra, quando, vamos dizer, inúmeros instrumentos ali de segurança nacional da Inglaterra foram passados para órgãos da comunidade europeia, sem que o povo inglês nem mesmo soubesse. Isso é feito assim por medida administrativa. Ninguém propõe plebiscito, mudança da Constituição que chama a atenção. Então a técnica legislativa hoje é essa, é passar tudo para as comissões técnicas, elas fazem o que querem, mudam o sistema de governo e vocês nem mesmo percebem. No Brasil está acontecendo exatamente isso agora, né? Vocês viram com agora a Polícia Federal no Brasil entra lá na reserva Raposa do Sol para expulsar todo mundo que não é índio. Como se tivesse alguém que não é índio lá. Você olha a cara dos fulanos, é tudo índio, só que uns são índios oficiais e outros são índios extraoficiais. O índio extraoficial está lá plantando, né? Plantando milho, plantando banana, etc, etc, e agora tem que sair para fora para ficar só os índios oficiais, com tribos, às vezes, que nem existiam, que foram inventadas por ONGs, né? E para essas tribos poderem lá fazer os negócios com esses poderes globalistas, com ONU, etc, etc, né? Criando um enclave dentro do território nacional, onde o governo brasileiro não vai dar palpite, onde o cidadão brasileiro não pode entrar, e onde nem o exército brasileiro pode entrar. É isso que está acontecendo. Olha, há mais de 10 anos eu digo para os meus alunos, todos eles são provas. A frase é a seguinte: vocês querem saber o que é entreguismo? Espere o PT chegar ao poder. Eu dizia isso 10 anos antes do PT chegar ao poder, porque eu estudei as conexões entre a esquerda latino-americana e esses poderes globalistas. E eu sei que é tudo a mesma coisa. Um trabalha para o outro trabalha para um. Tá certo? Se não existisse, vamos dizer, todas essas forças globalistas financiando a esquerda latino-americana, ela nem existiria. Então, falava do imperialismo americano, vocês vão ver o que é bom para tosse agora, vocês vão ver o que é imperialismo. Tem alguém na linha? Alô? Alô, Olavo? Eu? Oi, aqui é o Davi Carvalho de Belo Horizonte. Davi Carvalho, tudo bem? Tudo bem. Eu tenho duas perguntas. Uma é relacionada à democracia. Tá? É o seguinte, eu li o livro do desertor russo Yuri Alexandrovich Bezmenov, que chama Love Letter to America, e lá ele diz que, na verdade não é nada de novo, vem desde o Sun Tzu, que a sociedade que você quer dominar, ela tem que estar aberta à sua propaganda, certo? E que se ela estiver importando propaganda sem parar,
se ela estiver aberta à sua propaganda, e também se você puder financiar movimentos contrários à própria sociedade dentro dela, que você pode derrubá-la eventualmente. Eu queria saber qual que é a viabilidade da democracia neste caso. E a minha segunda pergunta... Eu vou responder essa primeiro, depois você faz a outra. Sim. Democracia, a continuidade da democracia só é viável se houver um combate sem tréguas contra toda penetração ideológica que pretenda destruí-la. Você tratar a ideologia do inimigo, o inimigo declarado, a ideologia do inimigo declarado, que quer destruir a sua sociedade, você tratá-la como se fosse uma ideia decente que tem todo o direito de ser disseminada na sociedade, é loucura. É loucura, isso é a mesma coisa que você permitir que um sujeito entre na sua casa, tá certo? Para dizer que você deve ser assassinado, que você não tem o direito de viver. Ora, nenhum país tem que aceitar esse tipo de gente, e a democracia também não tem que aceitar, tá certo? Agora, o que tem que fazer é o seguinte: como existe a liberdade de opinião, a gente respeita a liberdade de opinião, mas tem que devolver, tá certo, a propaganda do sujeito centuplicada. Quer dizer, cada palavra que um filho da puta desse diga, você tem que responder com outra 100, mostrando todos os crimes do camarada. E se ele abusar muito, passar muito do limite, como passou esse reverendo Jeremiah Wright, você tem que processar o nego e meter na cadeia. Porque você não pode entrar num país e pregar a derrubada do regime vigente, e ninguém pode fazer, porra. Agora, aqui pagam para as pessoas fazer. Só uma coisa, e outra coisa que parece que então a sociedade fechada, tem a sociedade aberta e a sociedade fechada. Se o seu inimigo é a sociedade fechada, parece que você sempre estará em desvantagem, porque a propaganda dele chega e a sua não chega lá. O que você acha disso? Bom, de fato, se você a União Soviética podia fazer propaganda dentro dos Estados Unidos, os Estados Unidos não podiam fazer dentro da União Soviética. Isso é o princípio da guerra assimétrica. Só um lado pode falar. Mas isso não impede que você combata esses fulanos aqui dentro mesmo, ou dentro do Brasil. Agora, o que não pode é dar para eles todos os meios de expor as suas ideias e eles jamais serem respondidos. Ou quando são respondidos educadamente, como se fosse, vamos dizer, um debate de ideias. Quando nós sabemos que uma ação política não é um debate de ideias. Uma ação política é um empreendimento que visa tomar o poder de um e entregar o poder para outro. É a disputa de poder. Então tem que ser tratado na base da disputa de poder. Essas pessoas têm que ser denunciadas, humilhadas, expostas à execração pública, de tal modo que elas não tenham nem cara de meter o focinho na rua. É o que eu estou fazendo, por exemplo, com esse salafrário desse Quartinho de Moraes. Do Quartinho de Moraes, você é um vigarista, mentiroso, salafrário, e cumpre, se você não foi mandante do crime, a morte do Capitão Sanders, você foi cúmplice moral. E é até hoje, porque até hoje você faz propaganda disso. Então, esses camaradas, eu vou discutir de igual para igual, respeitosamente, com um canalha desses. Esse cara tem que ser denunciado, tem que ser mostrado na rua, dizer até para as crianças: olha, é aquele ali que fica se gabando de ter matado um cara que ele nem matou, tá certo? E depois, quando o acusam disso mesmo, ele diz que é calúnia. Faz isso para propaganda. Como é que uma pessoa dessa pode ser tratada decentemente? Como é que pode ter debate de ideias com canalha, com vigarista? Não pode. Só que aquilo que eu estou fazendo, tinha que centenas de pessoas estão fazendo. Aí no Brasil, como aqui nos Estados Unidos. Sim, sim. Bom, Olavo, eu tenho a segunda pergunta, que é o seguinte. Eu tenho a impressão que passa é que hoje em dia as pessoas perderam a noção para que servem as leis. As pessoas acham que as leis são feitas para satisfazer as vontades delas. Hoje em dia o mecanismo, a fonte da lei, a fonte do direito, hoje é o grupo de pressão. E o dinheiro, portanto, se ajunta um monte de militante, ajunta lá meia dúzia de empresários que dá dinheiro, você cria um grupo de pressão, você muda a lei. Certo. E eu queria saber, assim, como que isso surge? Ou seja, as pessoas perderam a noção de onde que vêm as leis e para que elas servem. Era só isso que eu queria saber. Essas noções, Davi, elas não se transmitem, assim que nem transmite o ADN, você está entendendo? Isso aí tem que ser ensinado. Agora, se você permite que todo o sistema escolar fique na mão dos seus inimigos, ele só vai passar as mentiras que lhe interessam. E na hora que você quer desmentir e mostrar a verdade, você não tem chance. Esses caras tomam tudo.
Porque essa burguesia canalha, os donos de meios de comunicação, são tudo cagão, medroso. Chega lá o chefe de redação para ele dar ordem pro patrão, o patrão obedece, porra. Eu vi isso acontecer. Quem manda num jornal, quem manda numa televisão, é a redação, não é o patrão, não. O patrão faz o que os caras querem. Então, esses camaradas, eles se organizam, são entidades que estão organizadas há 30, 40 anos, que têm representante em tudo quanto é lugar. As redações estão cheias, a maior parte de qualquer redação no Brasil é composta de militantes ou simpatizantes dessas coisas. E o pessoal permitiu que isso chegasse muito longe. Isso é culpa, sobretudo, dos donos de meios de comunicação. E culpa também dos empresários de educação, que enchem suas escolas particulares de professores comunistas. Agora, o governo vai começar a fechar a escola particular. Culpa de quem? Dos próprios donos. Você vê aquele sistema coque de ensino que estava lá ensinando comunismo para as crianças, a hora que a gente denuncia isso, em vez do dono da instituição nos agradecer, o que ele faz? Processou o site Escola Sem Partido. Olha que canalha, como é que faz uma coisa dessa? Quer dizer, nós estamos mostrando para você, olha, esses comunistas traíram a sua confiança, entraram dentro da sua escola para dizer que empresário é criminoso, que empresário é ladrão, para dizer que você é ladrão. Quer dizer, o cara está te dando uma facada nas costas, a gente vai te avisar, você fica bravo com o quê? Com o carteiro. É por causa que essa merda dessa burguesia brasileira pensa assim, é tudo um bando de cagão. Começa com a covardia intelectual. O empresário brasileiro não é um sujeito de muita cultura. Ele ouve qualquer desses comunistas falando bonito, já cai de joelho, porque não sabe distinguir entre o que é uma pessoa de estudo e o que é um charlatão. Num país em que Quartinho de Moraes é filósofo, Emir Sader é filósofo, está tudo perdido. É filósofo por quê? Porque tem um diplominha assinado por outro igual a ele? Esse diplominha vale merda nenhuma, isso é um pedaço de papel higiênico. Conhecimento se prova na realidade, nos atos. Tá certo? Qual é a obra intelectual do seu Quartinho de Moraes? A esquerda militar no Brasil? Quer dizer, o sujeito fica lá, durante 30 anos, tratando do seu próprio interesse político, que é infiltrar comunista nas Forças Armadas, e essa é a grande obra intelectual dele. Agora vem discutir filosofia comigo. Não vem. Não vem porque não tem capacidade. E sempre que se meteram a discutir, se saíram muito mal. Agora, no Brasil, esse reino da charlatanice comunista chegou longe demais. Antes que o PT chegasse ao poder, 20 anos antes, já havia essa situação na cultura. Agora, aí é o que dizia o Hugo von Hofmannsthal. Nada está na política de um país que antes já não estivesse na sua literatura. Quer dizer, quando a atividade letrada do Brasil foi dominada pelos comunistas, era claro que mais dia menos dia eles iam dominar tudo no país. Agora, vai explicar isso para empresário. Tá certo? Empresário brasileiro, tá certo? Não é responsável, não são pessoas responsáveis. Eles só pensam no dinheirinho a curto prazo. Eles não são capitalistas, são dinheiristas. Quer dizer, uma gente sem imaginação, sem capacidade, sem moral, tá certo? Então chega lá o comunista, dá um grito com ele, o sujeito cai de joelho, porra. É isso aí, Davi. Meu pensamento é que, às vezes, esse negócio teria origem, esse negócio das leis teria origem de que, a partir do momento em que a pessoa para de... ela esquece que... Ou não acredita que as leis têm origem transcendente, ela passa a pensar que tem origem imanente e imediatamente já transfere isso para a própria vontade. Bom, você tem razão, mas aí você está raciocinando já numa escala de civilização, em escala de séculos. E a pergunta que tinha sido colocada era no sentido mais imediato. Por isso que eu respondi nesse plano. Mas a longo prazo você tem razão. Se o sujeito perde de vista a transcendência, ele acha que o mundo da natureza é uma totalidade fechada. Primeiro ele mostra que não sabe nem o que é natureza. Porque toda a natureza que nós conhecemos, a natureza dita material, você dizer que uma coisa é material, como é que você faz? Você vai por medição, ou seja, vai pela estrutura, pela forma matemática. Ora, a forma matemática é material? Quer dizer, todo mundo material é balizado por relações matemáticas que por si mesmo não são materiais. E que expressam o quê? O reino, a estrutura da possibilidade universal. Que nós, de outra maneira, chamamos o logos divino, a razão divina. O sujeito que não entende isso é uma besta quadrada. Agora, a partir da hora que você aceitou essa perspectiva materialista fechada, você está idiotizado já. Olavo, muito obrigado. Obrigado a você pela sua participação. Tem mais alguém aí? Vamos lá. Fica com Deus. Tchau. Também.
Alô? Olavo? Sim. Everson Cavalheiro de Campinas, tudo bem, querido? Everson, tudo bem? Tudo bom. Olavo, eu vou ser rápido vou só fazer a pergunta e já vou sair, porque minha mulher fica me cutucando que eu falo muito. Pergunta e desligue, porque muita gente... Eu vou desligar porque a pergunta é objetiva e rápida. Eu quero a respeito da inveja. Você, há uns programas atrás, você dissertou sobre a inveja. E é um assunto que, aqui no Brasil, a gente fala, fulano é invejoso, mas as pessoas não têm a mínima ideia do que inveja. Inveja e os seus malefícios. Você, por exemplo, é um cara que foi muito invejado no Brasil, foi muito prejudicado e perseguido. Eu tenho um pouco disso na história da minha vida, conheço isso na história da vida de um monte de gente. E a inveja, ela faz um mal terrível, mas também ao invejoso, né? Porque ele passa a ser um reflexo daquilo que ele não consegue fazer e fica impotente em executar alguma coisa e fica minando, assim mesmo, puxando o tapete dos outros, com fofoca, com armadilhas. Acho que não existe pessoa mais vítima da inveja do que você no cenário jornalístico brasileiro. E eu acho que eu sou campeão desse negócio, sim. É verdade. E eu gostaria, eu vou desligar, porque, como eu te disse, a doutora aqui já falou que eu estou muito apaixonado, eu te ligo toda semana, hein? Vai pegar mal. Eu falei, você conversa mais com o Olavo do que comigo, pô. Eu falei, não, meu bem, hoje eu só vou fazer uma perguntinha e vou deixar no ar para dar espaço para outras pessoas também fazerem perguntas, porque essa hora sua está muito curta. Eu só queria te dizer o seguinte... Não, mulher, ele te ama. Querido, então a pergunta é essa, eu gostaria muito de ouvir a respeito da inveja. Sim, eu escrevi... Um abraço. Obrigado pela pergunta. Um abraço, tchau. Sobre inveja, escrevi um artigo chamado Dialética da Inveja. Tá certo? Mostrando que as pessoas às vezes confundem a inveja com a cobiça. A cobiça é você querer um bem, ou material ou espiritual, que pertence ao outro. A inveja é você estar seguro de que você jamais terá esse bem. Então você quer rebaixar a pessoa. Agora, você quer rebaixar a pessoa porque você está por baixo. Você quer nivelar ela com você mesmo. Então, quanto mais você inveja, quanto mais você tenta destruir a pessoa, mais você se rebaixa, vai ficando cada vez mais mesquinho. E o Everson tem razão em dizer que eu sou campeão desse negócio. Me acontece cada coisa. Esta semana apareceu um sujeito lá no Orkut, né, dizendo assim, esse Olavo diz que ele foi professor de teoria do Estado na pós-graduação da PUC do Paraná, mas não era nada, não. Ele só alugava a sala para dar o curso dele. Fala, é claro que eu alugava a sala para dar o meu curso, mas o curso de pós-graduação era outra coisa. E eu participava do curso de pós-graduação e tenho aqui atestado da pós-reitoria, da pró-reitoria da PUC. Eu tudo isso aí, mas se eu vou inventar uma coisa dessa, isso aí não tem, para mim, não tem a mais mínima importância. Eu jamais perderia o meu tempo discutindo isso. Agora o sujeito quer discutir lá o detalhe burocrático. Por quê? Não tem capacidade para discutir intelectualmente comigo, então fica querendo pegar no detalhe burocrático. É um tal de Clóvis, não sei das quantas. Isto é um filho da puta, um vigarista, um coitado, um fracassado de merda, que fica atrás das coisas. Mas se eu ia falsificar uma coisa do meu currículo, eu estou cagando pro meu próprio currículo, tá? Não dou a menor importância para isso. Agora, o invejoso dá, para ele isso é fundamental, né? Tem outro que me escreve assim, olha, você é um analfabeto porque você escreveu cueca com acento. Eu digo, ora porra, se você está tão interessado no acento da cueca, você devia pelo menos pesquisar na minha página, porque lá está 400 vezes escrito cueca sem acento. Uma vez passou sem acento, você diz que eu sou analfabeto porque passou um errinho desse. Quer dizer, é uma coisa de uma mesquinharia, filha da puta. Quer dizer, que tipo de gente é essa? O Brasil está cheio de gente assim. Não é entre o povão. Isso aí não é empregadia doméstica, não é varredor de rua, não é trabalhador do campo. É gente diplomada por faculdade pública, que a empregadinha doméstica e o trabalhador do campo, o trabalhador da fábrica, pagou para esses desgraçados estudarem, e é isso que eles ficam fazendo, porra. Agora, é o seguinte, eu estudei só por minha conta, ninguém pagou meus estudos, eu mesmo paguei, tá certo? E olha a minha obra, eu tenho uma obra de quase 20 mil páginas, tá certo? Coisa séria, que foi estudada. Quer discutir com aquilo? Discuta. Agora, não tem capacidade de discutir.
Vê se algum desses filhos das putas vai querer discutir o que eu disse lá na História Essencial da Filosofia ou no Jardim das Aflições. Uma vez no Jardim das Aflições, tem uma página lá que eu escrevi sobre o matemático Georg Cantor, fazendo uma crítica a Georg Cantor. Os matemáticos da Universidade Federal de Pernambuco ficam loucos da vida com aquilo e prometeram que iam me contestar. Sabe quantos anos faz isso? 20. Até hoje eu estou esperando a contestação. Ficavam arrotando, porque eu sou do professor doutor em matemática, eu vou contestar você. Conteste, meu filho. Não contesta porque não sabe, porque não tem capacidade, porque não estudou o assunto, porra. Ora, eu não boto banca do que eu não sei. Quando eu não sei um negócio, eu digo essas duas palavrinhas mágicas. Não sei. Olha, tem duas respostas que servem para tudo. A primeira é não sei. A segunda é vai tomar no cu. Tá certo? Usa uma dessas duas, nunca vai falhar. Tá certo? Então é isso aí. Agora, a inveja, houve um presidente do Banco Mundial que uma vez disse o seguinte, prestem atenção, gente. Ele disse, o Brasil não vai para frente porque é uma sociedade baseada na inveja. Tem que curar o país da inveja, porra. Peraí, tem mais alguém na linha aí, vamos lá. Alô? Alô? Alô, quem é? Alô, quem é? Alô? Quem é? Você não está me ouvindo? Bom, então enquanto isso... Aí, falhou essa ligação, peraí. Tem mais uma, liga outra aí. Professor Olavo. Oi, quem é? Alô, professor Olavo? Sim. Quem está falando? É Josuelito Brito, Salvador, Bahia. Josuelito Brito, tudo bem? Tudo bem, professor? Tudo bem, seja rápido. Josuelito. 15 pessoas na fila. Josuelito, Salvador. Tudo bem? Você não está me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Diga. Então, enquanto isso... Pois não. Aí, falhou essa ligação. Alô, professor. Liga outra aí. Professor Olavo. Oi, quem é? Alô, professor. Mas abaixa o volume do seu computador, porque senão fica 4 vozes. Alô, professor Olavo. Alô? Professor Olavo, Josuelito Brito, Salvador. Estou ouvindo, Josuelito. Posso fazer Estou ouvindo, essa pergunta? professor. Primeiro, meus cumprimentos, minhas homenagens e admiração pelo seu excelente trabalho em prol da democracia do Brasil. Muito obrigado. Mas professor, eu perguntaria o seguinte, duas coisas rápidas, né? Se o professor não pensa num curso de filosofia ou de pensamento político pela internet, para que milhões de brasileiros possam ter um acesso ao seu pensamento sistematizado, porque nem todos podem tomar um curso aí dos Estados Unidos. Já estou fazendo isso. Hein? Já estou fazendo isso através das realizações. Aqui, por enquanto, está alcançando um número pequeno de pessoas. O que pensamos é o sistema, mas aguarde um pouco que isso irá para o país inteiro. Pois não, que eu acho que isso vai interessar muitos brasileiros que querem conhecer o seu pensamento e o pensamento filosófico de uma maneira geral, né? Nós estamos tratando de expandir esse sistema para ver se alcança o Brasil inteiro. Pois não, professor. E outra coisa, eu gostaria que o professor comentasse a respeito desse constante, vamos dizer assim, engrandecimento e de vultos tipo Marighella, Prestes, na TV Cultura. Frequentemente nós assistimos sempre seriados sobre essas personalidades. Não que essas pessoas não possam ter algum mérito, mas há uma espécie assim de esquecimento de muitos outros vultos brasileiros, uma ênfase em pessoas Marighella, desse tipo, como Marighella, Prestes. Não conheci o Marighella pessoalmente. E o comentário do professor sobre o assunto, o que o professor pensa disso? Dessa predominância na TV Cultura, na TV Educativa brasileira, de programas em torno de uma espécie de culto à personalidade desses vultos. Como se eles fossem grandes defensores da democracia, né? Peço que você desligue que eu vou responder em seguida. Pois não, professor. Desliga aí. Obrigado. Obrigado, viu? Então, olha, abraços. O culto já passou de todos os limites. O Marighella, para não dizer que não tinha mérito nenhum, o Marighella era um sujeito de uma coragem física extraordinária. Mas o Marighella era uma besta quadrada. Você lê as análises políticas do Marighella, aquilo é uma coisa primária, estúpida, porra. Quer dizer, a própria formulação da guerrilha, olha, o plano do Marighella é assim, nós vamos ali e vamos tudo nos ferrar, tá bom? Esse é o plano e deu certo, se ferraram mesmo. Né? Ora, agora, quanto ao Prestes, isso não valia nada. Tá certo? Isso era um salafrário. Tá certo? Inclusive, é o cara que condenou à morte uma menina de 16 anos porque achou que estava passando informação. Isso é um monstro. Tá certo? Agora, morreu estrangulada. Quer dizer, o que é isto, pô? O Prestes nunca entendeu nada de marxismo, era um homem inculto, burro, tá certo? E que o grande empreendimento dele, sabe o que foi? Foi fugir.
Porque a marcha da Coluna Press foi o quê? Fugiram pelo país inteiro. Essa é a grande realização. Ora, vai pra merda, porra. Esses caras, isso aí é propaganda comunista, isso é corrupção. Usar a TV Cultura para isto, os caras deviam que fazer, deviam para cadeia, tem que prestar satisfação, tá certo? Nos tribunais, olha, com o que vocês estão gastando dinheiro público para fazer propaganda do seu partido? Olha aqui, eu falo do que eu quiser, porque ninguém está me pagando, eu faço esse programa, assim, não ganho nada para fazer isso aqui, tá certo? E os artigos que eu escrevo, tá certo? Eu sou pago para escrever aqui, como todos os colunistas, igual, eu recebo salário de jornalista. O conteúdo sou eu que determino, eu digo o que eu quiser, porque não tem nenhum partido mandando em mim. Agora, quando tem um partido interessado por trás, o sujeito servir aí se dizer que é jornalismo, isso é tudo um bando de vigarista, filho da puta, isso que é. Agora, o povo brasileiro continua consumindo isso porque é trouxa. Né? Vamos em frente. Agora, eu queria ler aqui um negócio para vocês. Olha aqui, me dá 2 minutos aí. Um sujeito extraordinário da professor Indrek Wichmann, da Universidade de Michigan. Né? Ele viu que os muçulmanos estavam fazendo protesto contra o negócio das caricaturas, né, do profeta. Ele disse, olha, eu quero protestar contra o seu protesto. Eu não estou ofendido por caricaturas, tá certo? Eu estou ofendido por coisas mais mundanas, como decapitação de civis, ataques covardes a edifícios públicos, ataques covardes a civis israelitas e a sinagogas no mundo inteiro. Eu estou ofendido por homens-bombas. Eu estou ofendido por assassinatos de padres católicos, pela queima de igrejas cristãs e pela contínua perseguição dos cristãos coptas no Egito, pela imposição da lei da Sharia aos não-muçulmanos, pelos estupros de garotas e mulheres escandinavas, tá certo? Pelo assassinato do diretor do filme na Holanda, e assim por diante. É isso que realmente ofende. Os caras podem fazer tudo isso e o outro não pode fazer uma caricatura? Ora, o professor Wichmann está montado na razão. Agora, imediatamente o pessoal se juntou para aqui, para pedir um castigo, que ele tem que pedir desculpa. Professor Wichmann, não peça desculpa nada. Fale pior. Fale pior. Porque não é questão de desrespeitar a religião dos caras, não. Eles que desrespeitam sua própria religião quando fazem isso, esses caras não valem o que comem. Tá certo? Vem dizer que tá fazendo isso por motivo religioso. Religioso, uma pinóia. Vocês são tudo um bando de assassinos, filha da puta. Tá certo? E presunçosos. Tá certo? Que entram dentro do país, do outro país cristão, vocês desrespeitam a religião local, mas quer que a sua seja respeitada. Se quer ser respeitado, respeite a do outro. Ora. Peraí, tem alguém na... Ô? Alô, quem é? Oi, Olavo, é Alex. Oi, Alex, tudo bem? Era sobre isso que eu queria falar com o senhor. O senhor chegou a ver o Fitna, esse documentário que já fizeram terrorismo na internet para tirar? Qual que é? O Fitna, que foi... Não vi, me falaram, mas eu não vi, não. Então, foi criado por um deputado holandês e... os Estados Unidos, né? A Network Solutions, que é uma empresa americana, pisou na bola. Ela tirou do ar, alegando que isso fere o free speech, porque é um negócio radical. Olha, você não pode falar mal de muçulmano e comunista. Agora, se você é cristão, os caras podem fazer tudo. No Brasil está aí agora uma peça, tá certo? Fazendo gozação com a Eucaristia. Tá certo? Eu, por mim, se eu estivesse lá, enchi a cara desse filho da puta, do diretor, de porrada. Ou pelo mínimo, se o cara fosse fortão, não conseguisse bater nele, pelo menos ele cuspia no olho. Tá certo? Porque esses caras não merecem respeito. Agora, se você vai falar dele, você faz uma piadinha, né? Hoje a minha mulher estava contando que ela viu em Richmond um sujeito, um homem de 2 metros, parecia o Schwarzenegger, vestido com a sainha cor-de-rosa. Ela deu a descrição, era um negócio impressionante. Daí eu falei, pô, mas esse já nem é viado mais, esse é alce. Se eu falasse isso no Brasil, ia dar processo. Né? Agora, de Jesus Cristo, Nossa Senhora, da religião dos outros, pode falar o que quiser. Quer dizer, não pode falar mal de comunista, de gay, de muçulmano. Agora, de cristão, pode falar da Virgem Maria, pode falar dos santos da Igreja Católica, pode falar o que quiser. O que é isso, porra? Nós que somos cristãos, vamos tomar vergonha na cara, tá certo? E parar de discutir educadamente com essa gente. Não tem que ser educado, não. Isso aí é o que a igreja chama respeito humano.
Eu quero que o respeito humano vá pra merda. Eu não amava colocar, tá certo, o respeito por um ser humano acima do respeito pelo próprio Evangelho, por nosso Senhor Jesus Cristo, pela Virgem Maria. Nunca vou fazer isso, se Deus quiser. Deus que me proteja para eu não fazer isso jamais. Mesmo que seja o meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, meu irmão. Tá certo? O que é isso? Baixar a cabeça perante o ser humano? Arrogante, besta? Você vai humilhar nosso Senhor Jesus Cristo, você vai crucificá-lo de novo? Eu posso ter todos os pecados do mundo, eu sou um filho da puta, não valho nada, mas isso eu não vou fazer. Agora, está cheio de bispo, cardeal e pastor protestante fazendo isso. Né? E os rabinos, os judeus também, estão tudo vendido. Aqui, quer ver? Agora fiquei sabendo. Aqui, em segredo, o primeiro-ministro Olmert está lá discutindo para dividir, né, Jerusalém com os palestinos. Ele dizia que não, mas ele está lá, né, em segredo está lá. Quanto é que está levando aí o Olmert? Ele está cheio de filha da puta, olha, na igreja católica, nos judeus, está cheio de traidor para tudo quanto é lado. Que merda é essa, porra? O que está havendo com a humanidade? Pô, todo mundo perdeu a vergonha? Eu pensava antigamente que o mais sem vergonha era eu, o mais filha da puta era eu. Eu, quando era moleque, todo mundo que falava mal de mim, eu acreditava. Qualquer coisa que falasse mal de mim, eu acreditava. Hoje eu começo a achar, porra, eu não sou tão ruim assim, porque eu vejo tanta coisa que eu jamais faria. Agora aqui, aproveitar e fazer uma homenagem. Morreu o fotojornalista cambojano Dit Pran, que foi o sujeito que divulgou a existência dos campos da morte no Camboja, coisa que ninguém queria falar. E o sujeito conseguiu colocar isso, sabe onde? No próprio New York Times. Depois ele virou filme, fizeram, né, o filme Os Campos da Morte. Né? Então fica aí a nossa homenagem a esse herói do jornalismo. Isso aí que ele fazia, isso é jornalismo. Tá vendo a turma da Folha de São Paulo? Vocês escondem os crimes durante 16 anos, né? Agora todo mundo escondendo, todo mundo queria ser espertinho, agir escondido, esse é o método lá fazendo negócio embaixo do pano, né? A imprensa escondendo as notícias. Quanta putaria neste mundo, meu Deus do céu. Muito bem. Agora temos aqui uma mensagem do Luiz César Andrade. Mensagem muito interessante. Não sei se estarei em condição de respondê-la como ela mereceria, mas aqui. O senhor menciona muito o Mário Ferreira dos Santos. Já ouviu o senhor falar um pouco sobre a teoria das tensões? Bem, dessa teoria, nada para nós é tão explícito, ao que parece ser para o senhor. No mais, para o pouco que eu li do saudoso Mário, principalmente em sua filosofia e história da cultura, as tensões são mencionadas em diversas nuances sociais, morais e axiológicas nos tomos 1 e 2 principalmente. O senhor poderia ilustrar melhor para nós o que realmente consiste a teoria das tensões no seu programa de segunda-feira? Bom, falar 5 minutos sobre isso é melhor que você não falar nada, mas o projeto filosófico do Mário, ele tem 2 etapas. Quer dizer, o primeiro é a criação do que ele chama a matésis ou a metalinguagem de todas as ciências. Quer dizer, você equacionar, não dizer, o conjunto do conhecimento numa linguagem inspirada nas leis nas leis da aritmética elementar, no simbolismo dos números, nas categorias pitagóricas. Apreendendo, vamos dizer, por trás de todos os seres, o que ele chama a sua lei de proporcionalidade intrínseca, quer dizer, a equação matemática que expressa a forma integral de cada ser. Porém, feito isso, a visão que você obtém fica reduzida a um esquema matemático. Em seguida, você tem que colocar o dinamismo e o funcionamento de volta no esquema. E essas são justamente as tensões. Quer dizer, a lei de proporcionalidade intrínseca que compõe o ser não é um esquema, vamos dizer, estático. Ele é como se fosse um algoritmo, um módulo de transformações. E essas transformações se dão através do que o Mário chama as tensões. Tá certo? Então, cada ente tem a sua forma, essa forma idealmente pode ser expressada em termos matemáticos, mas essa forma não é uma forma, vamos dizer, estática. A forma é permanente, mas ela se realiza através de uma sequência de mutações. Ou seja, a fórmula não é a forma de uma repetição, é a forma de uma sequência de mutações possíveis. Tá certo? E essas mutações se operam exatamente por causa dos elementos de contradição interna e de tensão, portanto, que existe dentro de cada ente. O Mário Ferreira dos Santos, que me perdoe por ter resumido o negócio tão brutalmente. Né? E vamos em frente. Tem mais alguém aí esperando?
Muito bem. Então vamos partir para outra. Olha aqui. Isso aqui. A gente fala da sem vergonha dos caras, mas não há limite, eles se superam. Olha aqui. Né? O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo tal do inciso não sei quê, da Constituição, patatá, decreta, fim do mandato do presidente da República, quem o houver exercido em caráter permanente terá direito, primeiro, aos serviços de 4 servidores para atividades de segurança e apoio pessoal. Segundo, a 2 veículos oficiais com os respectivos motoristas. Terceiro, ao assessoramento de 2 servidores ocupantes de cargos em comissão do Grupo Direção e Assessoramento Superiores DAS. Os servidores e motoristas serão de livre escolha do ex-presidente da República. Ora, vai para casa, vai passear, vai pastar, vai trabalhar, vagabundo. Quando tu sai da presidência da República, tu devia ter direito a um pé na bunda. Isso, o máximo, assim, muito respeitosamente. Agora, não basta tudo que já comeram enquanto estava lá. Né? Olha, aqui nos Estados Unidos, quando sai da presidência da República, sabe o que ele faz? Ele vive de dar conferências. As pessoas pagam uma nota para dar conferência. Aliás, no Brasil também. O Fernando Henrique, eu saiba, ganhava 100 mil reais para dar cada conferência. Agora, o cara que ganha 100 mil reais, né? Eu ganho 1.000, 2.000, aqui me pagaram mais, uma vez pagaram 3. Né? Você ganha 100 mil para fazer uma conferência, para falar besteira. Tá certo? E ainda quer que o governo, quer dizer, do bolso do povo, sai o salário para pagar 4 servidores, 2 motoristas, veículo oficial. Ora, vai lamber sabão. Vai trabalhar, vagabundo. Agora, assinado aqui, Luiz Inácio Lula da Silva, Tarso Genro e Jorge Armando Félix. Né? Ai, saco. Agora aqui, olha, a Folha de São Paulo, ela sempre noticia as coisas, sempre tem uma malícia. Olha, McCain apela para valores morais para ganhar eleitores. Olha aqui, porra, você lê os discursos do McCain. O McCain está falando em valores morais desde que ele voltou do Vietnã, vai fazer 40 anos, porra. Quer dizer, é claro que ele quer ganhar eleitores, mas por que se o McCain fala valores morais é para ganhar eleitores? Agora, se o Obama fala de valores morais mentirosamente, mentindo, né? Não é só para ganhar eleitores, não é só demagogia, mas ao contrário, né? É um discurso, né, maravilhoso, memorável. Tem gente que diz que o discurso do Obama é melhor do que o discurso do Lincoln em Gettysburg. Puta que o pariu. O discurso do Obama é assim, é um negócio de isopor, é de plástico, é tudo falso, é tudo fingido, é uma coisa absolutamente kitsch. Eu estou ficando idiota, né? Agora, para compensar, olha, nem tudo é falso, tem aqui um negócio que é de verdade. Né? O PCC está ganhando um dinheirão, segundo saiu na Folha, né? Olha, diz aqui o dinheiro que o PCC ganhou, né? Diz que o PCC está fazendo muito negócio com as Farc, né? E ganhando um dinheiro maluco. Olha, faturou 511% a mais em 2 anos e meio. E baseado nessa fortuna, agora ele quer infiltrar campanhas. Quer infiltrar campanhas? Quem falou que já não está infiltrando? Quem falou que já não está infiltrando já não está financiando. Eu duvido que já não esteja. O que eles querem é fazer isso oficialmente. Agora eles querem ter um partido político. E eu sou até a favor, porque eu acho o PCC, tá certo? Pelo menos você sabe o que o PCC é, né? Quer dizer, alguma honestidade o PCC tem. Está lá, o partido dos bandidos. Após que o outro vem com o partido dos santos, dos profetas, dos ungidos. Tá certo? E são eles mesmo que facilitam as coisas para o PCC. Facilita como? Fazendo contato entre o PCC e a Farc, para a Farc dar armas e treinamento para o PCC sair matando brasileiro. Agora no Brasil já tem guerrilha, lá na Amazônia. Tá certo? Então o que o governo vai fazer? Ele não vai fazer, ele já fez. Ele facilitou para que houvesse guerrilha. O governo do seu Lula é culpado de tudo isso, meu Deus do céu. Agora, não é só o dele, não. O anterior, o senhor Fernando Henrique, também facilitou tudo isso. Quer dizer, o que foi possível fazer para proteger bandido, para amarrar a mão de polícia, já fizeram. Né? Mas olha aí, 511% a mais. Pô, eu vou comprar ações do PCC. Né?
Vamos ver o que mais temos aqui esta semana. Olha aqui. Programa de debate na Globo, né, comandado pelo William Wack, segundo os participantes, né, Geraldo Forbes da USP, Boris Fausto, embaixador Rubens Barbosa. Tá certo? Todo mundo dizendo que o discurso do Obama é maravilhoso. O discurso do Obama foi assim, foi tirar o cu da seringa. Tá certo? Ele havia mentido, ele disse que não sabia da pregação anti-americana feita pelo pastor Jeremiah Wright, daí se provou que ele sabia, e daí ele fez um discurso, vamos dizer, para disfarçar. É isso que os caras dizem que é um grande discurso. Mas o que é isso, porra? Quer dizer, a falsidade da própria situação, né, já basta para mostrar que esse discurso é uma merda. O discurso bom não é aquele que está bem escritinho, está bonitinho. Não é isso, é aquele que reflete a realidade da situação. Tá certo? Por que você lê até hoje com interesse aquelas 15 linhas do discurso de Gettysburg do Lincoln? Porque aquilo é o resumo exato da situação, do que estava acontecendo, tal como visto pelo pessoal do Norte. Quer dizer, você pode até contestar esse ponto de vista, mas aquilo resumia a realidade tal como aparecia a um dos lados em disputa. Agora, o discurso do Obama é só disfarce, é só camuflagem, é o discurso de um covarde, de um mentiroso. Esse discurso é uma vergonha, como a própria existência do Obama. Tudo no Obama é falso, meu Deus do céu. Agora, a popularidade dele pode estar alta no Brasil. Agora, aqui está caindo. Tá certo? Um monte de gente que agora aparece escrevendo, pô, eu estava enganado por esse Obama, o cara não presta mesmo. Né? E assim é. Olha, gente, o nosso tempo aqui está quase, né, acabando. E o Luciano Marques Pacheco me manda aqui um programa do Fronteiras Braskem do Pensamento, né? E vai ter um debate de ideias. Cultura é uma forma de civilidade. Não, meu amigo, cultura é uma forma de viadagem, tá entendendo? Quando é que eles vão entender? O que esses caras chamam de cultura é o que eu chamo de enrolação. Com exceção, tem um grande sujeito lá, eles convidaram, né, eles fazem assim um debate absolutamente oco, que nem no tempo aqueles cursos lá que o Peçanha, Marlena Chauí, etc, né? E chamava no meio um ou dois estrangeiros que nem sabia o resto que estava sendo falado lá, e esse cara fazia uma conferência memorável, então, né, disfarçava, camuflava. Agora chamaram o Bernardo Henri Lévy, né? Então o Bernardo Henri Lévy certamente vai falar alguma coisa interessante, né? Agora, o Luciano Pacheco diz, essa gente ainda não entendeu que debate de ideias e cultura sem o Olavo de Carvalho não existe. Fala, ó, existe sim, é melhor que exista sem mim. O que tu tem contra mim? O que tu tem contra mim, o Luciano? Que você quer me meter no meio desses caras? Eu lá não vou não, porra. Tá entendendo? Eu vou sofrer, eu vou lá para ouvir besteira. Esse cara consegue falar mais besteira por minuto do que eu conseguiria contestar em meses. Né? Você viu o negócio do Peçanha. Eu fui lá, ouvi o Peçanha falar meia hora, saiu um livro inteiro. Quer dizer, tinha tanta besteira compactada ali que para descompactar precisa um livro inteiro. Esses caras são invencíveis, pô. Né? A mentira é uma coisa fácil. Por exemplo, você chega para o sujeito e fala, olha, fulaninho é viado. Você falou 3 palavras. Né? Basta o fulaninho dizer eu não sou, se ele disser não sou, é que todo mundo diz, ele é mesmo. Você está entendendo? Então o fulaninho vai ter que explicar, e quanto mais explicar, mais vai melar. No fim, quanto mais ele, vamos dizer, quanto mais explicação ele der, vai piorar. Então é o seguinte, a mentira tem uma espécie de privilégio persuasivo. A mentira é mais fácil. A verdade só obtém quem quer. Agora, a mentira não. A mentira entra sozinha, tá vendo? Agora, olha aqui. Eu estou vendo aqui uma mensagem que circulou entre pessoal militar, né? Que está preocupado com essa coisa da guerrilha, né? Entramos na penúltima fase do projeto marxista-leninista de tomada do poder. É verdade, é verdade. Quer dizer que todo este governo de transição feito pelo seu Lula, a finalidade dele é assim, é criar uma camuflagem capitalista para, enquanto isso, enganar o investidor estrangeiro, enganar a própria burguesia brasileira, enquanto vai criando um esquema de poder centralizado monstruoso, apto, vamos dizer, a dividir o Brasil entre, vamos dizer, entre os vários poderes ligados a esse esquema. Né?
Quer dizer, o Brasil está para ser já subdividido, um pedaço vai para os índios, um pedaço vai para os quilombolas, um pedaço vai para os guerrilheiros, etc, etc. Tá certo? E os militares vão tudo ficar lá chupando dedo. Né? Agora, um rapaz aqui me pergunta, você acredita que o general Nery é comunista? Eu falei, jamais disse isso. Eu digo, o general Nery está muito enganado. Eu acho que ele não é muito inteligente, não, porque chega lá aqueles pessoal, os quartinhos de Moraes, aqui, passa informação para ele acredita em tudo. E daí fica lá, pregando que nós temos que nos, né, unir, o Cone Sul, unir contra o imperialismo americano. Pô, você está fazendo exatamente o que o Chaves quer. Não porque você será comunista, mas só porque é burro. Então, gente, aqui, eu acho que... Agora, aqui também alguém me manda uma notícia do jornal El Tiempo, dizendo que o governo da Colômbia avisou o Brasil 7 vezes sobre a presença da FARC no nosso território. Aí o governo, claro que não fez nada. Não é que ele não fez nada, o governo ajudou. Você passou a mão na cabeça das FARC, porra. O governo protege as FARC. As FARC era hóspede oficial do PT, porra. O homem da FARC, o Raul Reis, declarou que o contato dele no Brasil é o PT. O que você pega o governo faça com as FARC? Quer dizer, que inocência é essa? O pessoal ainda fica falando, ainda tem gente, eu vejo até gente ligada à oposição, dizendo, como é, o governo não vai fazer nada, isso é omissão. Falo, como omissão? Omissão consiste em não fazer nada. Agora, o que eles estão fazendo não é um nada. Eles estão ajudando ativamente, tá certo? As FARC e todo esse esquema militar latino-americano a tomar conta do Brasil. Esse esquema militar da esquerda latino-americana a tomar conta do Brasil. Estão ajudando ativamente isso há anos. Quem diz isso? Eu? Não, quem diz isso foi o Raul Reis, em entrevista para a Folha em 2005. Disse, o nosso contrato no Brasil é o PT, especialmente Emir Sader e Frei Beto. O Frei Beto, na época, era ministro do Lula. Peraí, tem mais alguém na linha. Vamos tentar responder mais uma perguntinha, vamos ver se dá tempo. Alô? Oi, Olavo, Eduardo de Campinas. Oi, Eduardo, tudo bem? Tudo bom. Ô, Olavo, estamos perdidos, hein? Parece que sim. Então, Olavo, você foi militante também do comunismo? Fui durante muito pouco tempo, né, que era na ala, não era do Partido Comunista, era na ala do Marighella. Na época eles estavam preparando o negócio de guerrilha, eu não cheguei a participar de guerrilha, não. Isso aí foi entre 65 e 67, mais ou menos, tá certo? Eu era peixe pequeno, era um militantezinho de merda, tarefeiro, como ele diz. Esses caras que saem para entregar jornal, dar recada, né? É porque eu li no seu debate com o Alaor Café. E aí ficou confuso. Não, eu estava lá, eu fui militante dessa merda assim. Pois é, Olavo, então somos dois. Mas não é isso, não. Você vê, a estupidez e a vaidade são uma coisa que estão bem distribuídas em todo mundo, né? Eu queria ser importante, então eu entrei no Partido Comunista. O pessoal entra no Partido Comunista, sabe por quê? Por carência afetiva. Quer amigos, quer que alguém passe a mão na cabeça dele. Quer sentir que é igual aos outros. Porque no Brasil todo mundo é complexado. Cada um sente que ele é um monstro, que ele é um cara feio, disforme, fracassado. Então ele quer entrar num negócio para se sentir igual aos outros. Pelo menos para sentir que está no meio do bando de fracassado como ele. É isso mesmo. Olavo, era isso então. Então é isso. Então, quando eu falo mal desses caras, não estou falando de cima, não. Estou falando contra mim mesmo. Meu passado me condena, como dizia o Nelson Rodrigues. Tá bom. Abraço. Então tá bom, olha. Com Deus. Boa semana para todos. Até a semana que vem. Muito obrigado.